Aproveitem a oportunidade. 2 livros fantásticos esperam por você. Vórtice 10 anos é uma coletânea de textos sobre magnetismo extraídos de 10 anos de edições do jornal Vórtice. Encontro de Almas, fotolivro escrito e organizado por Lourdinha Lisboa, retratando 10 anos do Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. Entre em contato e saiba como adquirir estas preciosidades. E para que a gente possa começar e ganhar bastante tempo, né, de conversa e de explicações, vamos respirando e inspirando. E nesse momento em que vamos elevando o nosso pensamento a Deus, assim como passamos todo esse dia já na intenção de chegar agora às 17 horas e entrar na live, porque sabemos que é um momento para nós de muito amor, de muitas vibrações positivas. Vamos agradecendo a Deus essa oportunidade, aos amigos espirituais que estão conosco em todos os momentos, pedindo que ilumine a fala, os pensamentos do Adilson nesse momento, ilumine as nossas casas, todos nós que nesse momento fazemos essa sintonia de amor, de luz, cada um em seu lar, que o Mestre Jesus possa derramar sobre nós todo o seu amor, toda a sua luz. Vibramos também nesse momento amor, cura, força, saúde a todos os que estão sofrendo pelo Covid, por essa pandemia que vem tirando as nossas vidas do prumo e que nós possamos aprender, Pai, com esse momento. Gratidão por estar conosco, nos abençoa, nos ilumina e conta conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. A palavra é sua, Adilson, como eu falei no início, vai falar de ressignificando a vida, mudando para melhor. Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês, principalmente nesse momento de alegria em que comemoram 15 anos da instituição espírita. Eu já tive aí algumas vezes, presencialmente, né? Preciso retornar, né, a esse paraíso que é Trancoso, Arraial da Ajuda, enfim, locais assim que realmente são muito agradáveis para a gente fazer um turismo, uma visita e para fazer uma palestra também. Então precisamos retornar aí assim que as condições forem favoráveis para isso. Bom, vamos falar sobre ressignificando a vida, melhorando, mudando para melhor. Eu queria começar fazendo uma pergunta. Qual o significado da vida para vocês? Qual é o significado que vocês dão para as suas vidas? Ou vocês acham que suas vidas não têm sentido, não têm significado algum? Pesquisando algumas coisas a respeito, descobri que Joseph Campbell, o grande mitologista americano, ele escreveu que a vida é desprovida de sentido. Você que dá sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo, esse é o sentido. O sentido da vida. Então, a vida em si mesma, ela não tem sentido. Nós é que daríamos o sentido para a vida, cada um acaba atribuindo à vida o sentido que acha que seja mais adequado. Isso segundo a opinião do mitologista Joseph Campbell. Por que seria importante a gente pensar em um sentido para a nossa vida? Aí eu descobri uma pesquisa que o Dr. Dilip Jast, neuropsiquiatra americano, fez junto com a sua equipe, realizou uma pesquisa na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, com 1.042 americanos adultos, perguntando às pessoas qual era o sentido que elas davam às suas vidas. E ao final da pesquisa ele descobriu que as pessoas que afirmaram terem encontrado um sentido para as suas vidas, essas pessoas revelaram ter mais saúde física e psicológica, vivem mais felizes, com menos estresse e ansiedade. Aquelas pessoas que afirmaram que nunca pensaram nisso, que nunca deram um sentido à sua própria vida, ou nunca encontraram um sentido para as suas vidas, essas pessoas revelaram ter menos saúde física, menos saúde psicológica, terem mais transtornos de estresse, de ansiedade, mais depressão, porque elas têm mais incertezas na vida. As pessoas que dão um sentido às suas próprias vidas, um significado, uma direção às suas vidas, essas pessoas acreditam em algo.
E esse algo é aquilo em que elas conseguem se segurar e ter mais certezas na sua vida. Então, muito possivelmente, nesse momento em que o mundo está vivendo da pandemia, provavelmente as pessoas que já conseguiram identificar um sentido para as suas vidas, essas pessoas estão conseguindo atravessar esse momento com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais paciência, com menos estresse e ansiedade. E aquelas que ainda não encontraram um sentido para as suas vidas, provavelmente devem estar sofrendo um pouco mais nesse momento aí em que nós somos chamados a criar novos significados para a nossa existência, dar um novo sentido, um novo direcionamento. Nós estamos sendo chamados a nos reinventar, né? Como fala tanto na televisão. Uhum. O físico e budista Stephen Little, ele escreveu uma certa vez, dando uma aula na The School of Life, a Escola da Vida, ele escreveu o seguinte, que eu vou ler aqui para vocês. Ele escreveu assim: lembro muito bem uma aula que dei há alguns anos. Uma jovem, do nada, contou a sua história. 8 anos antes, segundo ela havia desmaiado na faculdade. Quando se deu conta, estava no hospital cercada por médicos. Pouco a pouco, seus sentidos começaram a esvanecer. E enquanto ela apagava, uma sequência de pensamentos a percorreu. Isso não pode estar acontecendo. Ainda não me formei, não encontrei minha profissão, nem conheci o amor da minha vida. Ainda não tive filhos. Então veio uma sensação de calma, acompanhada por uma voz interna que lhe dizia: tudo bem, nada disso tem mais importância. Você está morrendo. Desista do controle e abra-se para essa experiência. Em seguida, ela ficou inconsciente. E nessa época, ela tinha 19 anos de idade. Pouco a pouco, ela foi retomando as suas percepções, foi percebendo a luz da sala onde ela estava e o murmúrio das vozes das pessoas que ali estavam. Então, ela nos contou que, enquanto recobrava os sentidos, pensou: eles me salvaram. Todos na sala de aula estavam quietos e concentrados na história dela. Ela fez uma pausa e ficou pensativa. Então olhou para nós como se fosse dar uma mensagem importante e disse: deitada ali, eu tive uma noção clara do que precisava fazer com minha vida. A partir daquele momento, dedicaria minha vida a ser autêntica, e é o que tenho feito desde então. O que seria essa autenticidade que a jovem descobriu naquele momento em que pareceu que a vida estava indo embora de si, mas que, na verdade, era apenas um desmaio, era apenas não sei qual era o procedimento médico que estava sendo feito ali no momento, mas ela retornou à vida tendo encontrado um sentido para a sua própria, que era ser mais autêntica. Porque nós, na realidade, muitas vezes, na maioria das vezes, nós seguimos a maré, seguimos a direção do vento da sociedade, vamos dizer assim. Vivemos de acordo com os preceitos da sociedade, de acordo com aquilo que a sociedade espera de nós, e não de acordo com aquilo que nós acreditamos ser o mais saudável, ser o melhor para nós. E isso tira a nossa autenticidade. Então, muitas vezes, não falamos o que gostaríamos de falar, nós não fazemos o que gostaríamos de fazer, não seguimos a profissão que gostaríamos de abraçar, muitas vezes porque preferimos seguir o que a sociedade está aguardando de nós. Muitas vezes a gente pensa em seguir determinada profissão, mas o que a gente pensa, o que é que a sociedade vai pensar de mim? Que essa profissão não tem valor, então não vou seguir essa profissão, vou seguir a profissão do meu pai, ou a profissão que minha mãe quer que eu siga, vou seguir a profissão que a minha família já vem seguindo há várias gerações, ou então eu vou assumir a empresa da minha família, vou estudar administração para seguir esse caminho. Enfim, a gente acaba perdendo a autenticidade, até no nosso modo de pensar. A gente deixa de pensar conforme a nossa consciência para a gente pensar de acordo com aquilo que os outros esperam de nós. Então, muitas vezes a gente é a favor ou contra determinada coisa porque nossos amigos esperam que a gente pense dessa maneira. E a gente perde a autenticidade, e perdendo a autenticidade a gente deixa de ser feliz. A vida vai ser um caminho que vai nos levar à frustração, ao sofrimento, à tristeza, muitas vezes ao estresse, à depressão, à ansiedade.
porque a gente vai estar seguindo um caminho que não é o caminho mais adequado para nós, que não é o caminho que a gente desejaria seguir. A gente acaba dando à nossa vida o sentido emprestado pelos outros, e não o sentido que nós achamos que ela deve ter. Mas qual é o sentido da vida para o Espiritismo? Para o Espiritismo, o sentido da vida é nós estarmos na Terra para realizar os planos de Deus, que nós somos auxiliares na criação divina. Então, Deus, o Criador, ele tem planos para nosso planeta, para a sua criação, e nós somos seus auxiliares. Então, nós estamos aqui na Terra para realizar os planos de Deus, colocá-los em execução. E enquanto estamos fazendo isso, a gente vai aprendendo, adquirindo experiências, realizando trabalhos, desenvolvemos nossa inteligência e nossa moral. O Dr. Raymond Moody Jr. foi o primeiro cientista a estudar as experiências de quase morte. A maioria as experiências de quase morte são experiências que determinadas pessoas passam em certas situações como traumas, acidentes graves, estados de coma, ou durante cirurgias, pessoas que chegam ao limiar da morte, entre a vida e a morte, e trazem dessa experiência notícias do lado de lá. Elas vivenciam uma experiência do lado de lá, como se elas estivessem prestes a morrer, mas elas retornam à vida trazendo essa experiência. E a maioria delas transforma a sua vida. A maioria delas dá um novo sentido, ou se antes não tinha, agora ela dá um sentido para a sua própria vida. A maioria delas passa a realizar trabalhos de auxílio ao seu próximo. Muitos deles se modificam completamente o seu íntimo, eram pessoas amargas, pessoas autodestrutivas, pessimistas, e se tornam pessoas altruístas, pessoas otimistas, de pensamento positivo perante a vida, pessoas que conseguem enfrentar as situações diversas e adversas com mais serenidade e com mais coragem diante das situações. Tudo isso por causa da experiência que elas tiveram de quase morte. Então, a maioria dos profissionais de saúde que entram em contato com indivíduos nessa situação tem algum caso de quase morte para contar. Mas o Dr. Raymond Moody foi o primeiro a escrever um livro, Life After Life, Vida Após a Vida, onde ele realiza uma pesquisa com essas pessoas e coloca no livro o resultado das suas pesquisas, mostrando quais são as características comuns a todas as pessoas que passaram por essas experiências. A maioria delas enxergam a luz muito brilhante, encontra-se com um ser de luz que ele orienta o que ele deve fazer na sua nova etapa de existência, vamos dizer assim, que o faz refletir com relação àquilo que ele tem feito da própria existência até aquele momento. São as experiências de quase morte, vale muito a pena ler esse livro, é um livrinho pequeno e fino. Como é o nome? Repete de novo, por favor. Vida Após a Vida, na sua tradução para o português, Vida Após a Vida, Life After Life, Dr. Raymond Moody Jr. Após ele, surgiram outros cientistas realizando pesquisas também nessa área, aí dando prosseguimento ao trabalho inicial do Dr. Moody. E o que é que nós podemos aprender com isso? Isso é apenas uma comprovação de tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, do encontro que podemos ter na vida espiritual, ao limiar da morte, ou quando nós desencarnarmos, como um ser que vai nos questionar, ou que vai nos fazer pensar a respeito do que nós fizemos durante a nossa existência. Qual foi a direção, o sentido que nós demos à nossa vida? O que foi que nós fizemos de bom ou de mal? O que é que nós estamos levando nessa bagagem para o mundo espiritual? Porque para o mundo espiritual a gente não vai levar nada de material. A gente não vai levar o carro, nem as roupas caras, nem o tênis de marca. A gente não vai levar a nossa residência, nossa casa na praia. Não vai levar nada disso. Nem os títulos, nem vai levar a nossa fortuna. Nada disso a gente leva para o mundo espiritual. Mas com certeza a gente leva o que a gente aprendeu aqui na Terra e os resultados de tudo aquilo que a gente fez de bom ou de ruim. As nossas ações boas ou ruins, elas vão preenchendo a nossa consciência e quando a gente chega no mundo espiritual, elas afloram e nos perguntam, opa, você lembra o que você fez? Você lembra qual foi o caminho que você tomou na sua existência? Você lembra quantas pedras e espinhos você espalhou? Ou se você espalhou rosas no seu caminho?
E isso vai nos levar a sentirmos felizes com o que fizemos ou entristecidos com aquilo que nós deixamos de fazer, porque nós somos responsáveis. Nós não somos culpados pelas nossas atitudes erradas, nós somos responsáveis por elas. Que a culpa não ajuda em nada. A culpa só nos atrasa. Então, nós não precisamos nos sentir culpados daquilo, das nossas atitudes ou pensamentos negativos. Precisamos, sim, nos responsabilizar por eles, nos arrependermos dos erros cometidos e procurarmos nos consertar, mas sem alimentar culpas e remorsos, porque isso é contraprodutivo. Não nos adianta, pelo contrário, ela nos enraiza naquele ponto do passado em que cometemos aquela má ação. E dali a gente não consegue sair enquanto não se livrar desse sentimento de culpa. Se você está achando que a sua vida está vazia nesse momento, está sem sentido, se você não consegue encontrar uma razão para você viver, então eu vou contar uma história do Viktor Frankl, que ele escreveu um livro Em Busca de Sentido. Esse livro foi um marco para uma corrente psicológica que ele criou, uma abordagem psicológica que ele criou a partir da experiência que ele teve em um campo de concentração na Segunda Guerra. Então, ele viveu, não sei durante quantos anos, o horror de um campo de concentração nazista na Segunda Guerra Mundial. E uma coisa que ele diz no livro é que o índice de suicídio no campo de concentração, apesar do terror que era viver ali, da fome que eles passavam, para se ter uma ideia, eles comiam uma vez ao dia apenas um caldo ralo de ervilhas. Só vinha o caldo. Quando o cozinheiro estava feliz com você por algum motivo, ele deixava cair na sua tigela 2 ou 3 ervilhas. Quando não, só vinha mesmo o caldo líquido para você tomar uma vez ao dia. Depois de um dia inteiro de trabalhos forçados, em uma temperatura muitas vezes abaixo de zero, você com os pés descalços ou com um calçado muito pouco confortável, que muito pouco lhe protegia do frio e da neve que você era obrigado a pisar. Então, ele dizia que no campo de concentração o índice de suicídio era muito baixo, porque a maioria das pessoas procurava se agarrar a alguma coisa. Era um trabalho que queria realizar quando saísse daquela situação. Outro era um livro que queria escrever quando saísse do campo de concentração. O outro era namorado que gostaria de rever, ou a família. Enfim, cada um buscava se agarrar a algo que gostaria de fazer quando saísse daquela situação tão difícil. Então, cada um deles buscava dar um sentido à sua vida. E era nisso que eles se seguravam para conseguir sobreviver um dia de cada vez, um dia após o outro. Então, quando ele saiu do campo de concentração, ele escreveu esse livro Em Busca de Sentido e criou uma abordagem psicológica baseada nisso, na sua experiência no campo de concentração, onde o ponto focal era dar um sentido à vida das pessoas. Muitas pessoas estão sentindo com a sua vida vazia, sem razão para viver, sem sentido. E isso muitas vezes leva ao suicídio, à depressão, à ansiedade, ao estresse, torna a vida muito difícil de você carregar, porque você não vê um objetivo para continuar vivo. Então, você só consegue enxergar na sua vida o peso de quão dolorosa é essa sua existência. Qualquer pequeno sofrimento se torna um grande sofrimento, se torna muito doloroso, muito difícil de se carregar, porque você não tem um sentido para continuar vivo, para levantar todo dia de manhã. E, ao contrário, a gente encontra outras pessoas que teriam tudo para viver na tristeza e, no entanto, são pessoas que transbordam a alegria de viver. Pessoas que muitas vezes não conseguem sair da cama, pessoas que são paraplégicas, por exemplo, não conseguem sair da cama, não conseguem muitas vezes nem mesmo andar de cadeira de rodas, sem ficar sentado, sabe que no dia seguinte vai acordar e vai estar na mesma situação, mas vão dormir agradecendo a Deus por aquela nova oportunidade que tiveram durante o dia inteiro, e quando acordam no dia seguinte, se levantam com alegria e dispostos com ânimo a um novo dia, que é uma nova oportunidade para ele.
São pessoas que, mesmo com esse sofrimento, encontraram um sentido para continuar vivendo. Conseguem enxergar como a vida é bela, mesmo passando pelas maiores dificuldades. Se sua vida está vazia, você não encontra razão para viver, sugiro a você fazer o seguinte exercício. Feche seus olhos e comece a pensar em alguém que está passando fome, sede. Imagine como é a vida dessa pessoa. Se você não conhece ninguém nessa situação, basta imaginar. Pode ser alguém fictício. Imagine como é a vida dessa pessoa. Pense nos detalhes. Acordar de manhã, olhar para a despensa, não tem nada para comer, a despensa está vazia, a geladeira está vazia. Seus filhinhos pequenos estão chorando porque não tem nada para comer e você desesperado porque você não tem nada para dar de comer para os seus filhos. Você tem que sair para a rua, muitas vezes tentar encontrar algum serviço para no final do dia você tentar trazer alguma coisa para dentro de casa para seus filhos se alimentarem, para a sua família se alimentar. Então pense nos detalhes de uma pessoa dessa. Depois passe a imaginar como é a vida de uma pessoa que está doente, acamada, na UTI, uma pessoa que não pode andar, que não pode falar. Eu conheci uma vez uma senhora numa instituição de leprosos. Ela era cega, surda, muda e paralítica. Ou seja, ela não andava, não falava, não via ninguém, nem ouvia nada. Era como se fosse um peso morto. Ela não podia expressar nada que sentia, nem podia conversar, nem interagir com ninguém. Imagine como é a vida de uma pessoa como essa. E depois compare a vida dessas pessoas com a sua própria. Num terceiro passo, pense o que você poderia fazer para aliviar a dor dessas pessoas. Não precisa ser nada mirabolante, um projeto gigantesco que vai exigir muita energia, muito tempo. Pense em algo simples que você pode fazer para dar um alívio na vida de uma pessoa dessa. Mesmo que você não conheça ninguém, é só um jogo de imaginação. Compare a vida dessas pessoas com sua própria vida. E na maioria das vezes você vai ver que a sua vida ela é maravilhosa, que não tem razão para se queixar da sua existência como ela é, porque há pessoas passando por situações muito mais difíceis do que a sua. Saia na porta da frente da sua casa ou na janela do seu apartamento, olhe para os lados, olhe para os vizinhos. Com certeza você vai encontrar algum vizinho que está passando por alguma situação difícil e que você pode ser o instrumento de ajuda para essa pessoa, que você poderá ajudá-lo a sair dessa situação difícil. Há um tempo atrás, assistindo um programa na televisão, eu ouvi a história de um militar norte-americano que ele sofria com estresse pós-traumático. Ele tinha participado de algumas campanhas militares e essas experiências geraram nele um estresse pós-traumático, que é o estresse que é gerado após o trauma vivido naquela experiência difícil. E é coisa bastante comum em pessoas que participaram de guerras, pessoas que são militares, enfim, pessoal, polícia, ou então pessoal agora que está passando, que está na linha de frente, os profissionais de saúde que estão na linha de frente do tratamento da Covid, podem ter estresse pós-traumático, porque eles vivenciam a cada dia, repetidamente, aquele estresse, aquela situação difícil. E se a pessoa não tem uma boa estrutura psicológica, uma boa estrutura espiritual, interior, ela acaba desenvolvendo alguns transtornos psicológicos devido a essas situações. Então, esse militar, esse soldado, ele desenvolveu um estresse pós-traumático. E ele conhecia vários veteranos de guerra, já idosos, que sofriam com o mesmo problema. E muitos desses veteranos moravam na rua, já não tinham mais família, não tinham como trabalhar mais por causa da idade. Muitos deles viviam na rua. E o que esse militar fez foi, ele ia ao encontro desses veteranos de guerra e procurava ajudá-los. Ajudar na sua situação difícil, seja a situação material, seja a situação do transtorno, do estresse pós-traumático, ele procurava ajudar. E no final da história ele deu depoimento. Foi dessa maneira que meu espírito encontrou um meio para chegar à cura do meu próprio problema. Então, todas as vezes que ele ajudava alguém que tinha o estresse pós-traumático, ele sentia que o seu próprio transtorno também reduzia.
Era a forma que ele encontrou para um dia ele chegar à cura. E aí eu lembrei da história de um espírito que uma vez me contou a história dele. E o espírito disse assim, eu era muito mau. Eu me comprazia em fazer maldade com as pessoas. Eu nunca senti nenhum interesse em fazer algo de bom para ninguém. Mas um dia eu desencarnei e ao chegar no mundo espiritual, somente solidão e abandono. Eu que nunca me interessei em ajudar a ninguém, agora eu estava precisando de ajuda, mas eu estava sozinho e abandonado também. Com o tempo, esse sofrimento fez com que eu despertasse. E com esse despertar, eu orei e pedi uma ajuda. Pedi a Deus que me iluminasse e mostrasse um caminho que eu pudesse sair daquele lodaçal em que eu me encontrava. Eu passei, a partir daí, então, a procurar cada uma daquelas pessoas a quem eu prejudiquei. Seja as que já estavam desencarnadas como eu, seja aquelas que ainda estavam no mundo material. Fui me aproximando de cada um e fui pedindo perdão para os meus erros. A maioria deles era melhor que eu e me perdoou. Mas alguns eram mais renitentes e não me perdoaram. Mas eu não me dei por vencido. Continuei insistindo junto a eles e, pouco a pouco, cada um deles me perdoou. Até o dia em que todos já haviam me perdoado no meu passado. Mas eu percebi que ainda existia um inimigo poderoso que precisava ser vencido dentro de mim, que era eu mesmo. Eu precisava superar o meu próprio sentimento de culpa. Eu precisava me perdoar. Os outros já tinham me perdoado, mas eu não. Eu ainda me sentia culpado. Ainda me doía muito quando eu lembrava das coisas que eu fiz. Novamente eu pedi ajuda. Orei a Deus e Ele me deu o auxílio necessário. Me deu a oportunidade de trabalhar. Então eu ia, como um humilde trabalhador do Cristo, como um servidor, eu ia ajudando aqui e ali dentro das minhas condições, como eu podia. Eu ia levantando a fé de alguns, eu ia inspirando força para outros, eu inspirava outros a sair do mau caminho e seguir o bom caminho, como eu fiz. E pouco a pouco, à medida em que eu fui ajudando outras pessoas, eu fui percebendo que o sentimento de culpa e as emoções que me eram causadas pelo meu passado escuro foram pouco a pouco se desvanecendo até desaparecerem por completo. Então, o amor e a caridade me salvaram. O bem que eu fiz aos outros acabou salvando a mim mesmo. E eu me curei dos meus males. Jesus disse que nós somos deuses. Você ia falar alguma coisa, Gilmara? Não, eu falei, ótima reflexão. Jesus disse que nós somos deuses e podereis fazer muito mais do que eu fiz. E vós sois a luz do mundo. Então, acendamos a nossa luz interior. Não deixemos passar as oportunidades. Busquemos aqueles que estão precisando de ajuda. Hoje, por causa do isolamento, agora já parcial, em boa parte do país, o isolamento já é parcial, já não é total como antes, nós já podemos ir até alguém, mas mesmo assim, as redes sociais estão aí hoje melhores do que no ano passado. As redes sociais estão mais ferramentas, mais desenvolvidas, mais aprimoradas para podermos utilizar e entrar em contato com as outras pessoas. Não esqueçamos aqueles que nós sabemos que estão doentes. Não deixemos de mandar uma mensagem, uma simples mensagem. Mas não deixemos sair da nossa memória, da nossa lembrança, aqueles que precisam da nossa ajuda, que nós também podemos precisar. E através desse bem que fazemos aos outros, que o mal em nós desaparece e que o bem em nós vai sendo reforçado a cada dia. E se você se sente culpado por alguma coisa que você fez, se você alimenta sentimentos de culpa, alivie seu coração, porque nós não somos culpados, nós somos responsáveis. Responsabilize-se pelos seus atos, arrependa-se dos erros cometidos, mas siga em frente. Não deixe que seus pés sejam tolhidos pelos sentimentos de culpa. Não deixe que o remorso e que a dor do passado paralisem os seus passos e lhe impeçam de continuar caminhando. Siga adiante, se fortaleça no bem
Busque o sentido da sua vida dentro do amor e da caridade ao semelhante. Não existe sentido da vida mais puro do que esse. Amar ao próximo. Estender as mãos àqueles que precisam. Derrubemos os muros que nos separam uns dos outros e criemos pontes entre nós e as outras pessoas, principalmente entre nós e aqueles que precisam, aqueles que sofrem. Fortaleçamos o nosso pensamento no amor. Iluminemos nosso coração, nos iluminemos de dentro para fora. Se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, então deixemos essa luz transparecer para aqueles que estão ao nosso redor. Iluminemos o caminho uns dos outros, e assim será mais fácil a gente subir a grande montanha do progresso espiritual, onde nós um dia chegaremos lá no cume. Mas enquanto não chegarmos lá, precisamos uns dos outros, porque nos apoiando uns dos outros, será mais fácil subir, porque às vezes a gente sobe 2 passos, escorrega um, às vezes a gente desce novamente até lá a base da montanha, enfia os pés na lama outra vez, mas sempre vai ter uma mão amiga estendida para nós, que a gente pode segurar, para que ele nos puxe. E a gente pode também sair levando aqueles outros que se encontram abaixo de nós também, para que todos possamos subir juntos para chegarmos ao cume da montanha do progresso espiritual. Para podermos chegar até Deus, podermos cumprir os desígnios divinos aqui na Terra. Deus nos criou e nos colocou aqui na Terra com um propósito. Descobrir esse propósito, dar um sentido para a nossa existência, é muito importante. Criar um novo significado para a gente poder mudar para melhor. A cada etapa da nossa existência, à medida que nós vamos aprendendo, criando novas experiências, enfrentando novas situações, nós fechamos ciclos e abrimos ciclos novos para a nossa existência. E nesses ciclos novos, nós temos a oportunidade de encontrar um significado para a nossa existência cada vez mais abrangente, cada vez mais elevado, um sentido cada vez mais elevado para a nossa vida. E assim a gente vai progredindo pouco a pouco. Para uns, o sentido da vida é simplesmente acumular coisas, acumular bens. Tudo bem, para você o sentido da vida é esse, siga-o. Mas vai chegar um momento em que provavelmente você vai descobrir que precisa mudar o sentido da sua vida, porque esse já não vai mais corresponder às suas necessidades íntimas. Esse sentido, em algum momento, ele já não vai mais lhe preencher como preenchia antes. Já não vai mais lhe fazer tão feliz como fazia antes. Então vai ser o momento em que um ciclo vai estar se fechando e um novo vai estar se abrindo a partir da perspectiva de um novo sentido para a sua existência. Nós não precisamos, para isso, de passar por uma experiência de quase morte, como eu falei no início. As experiências de quase morte, realmente, elas mexem com o íntimo da pessoa e, muitas vezes, realmente lhe fazem dar um sentido mais elevado para as suas existências. Pessoas que já não encontram no sentido em ter as coisas. Não quer dizer que é ruim a gente ter uma casa, a gente ter um carro, a gente ter um ambiente confortável para nós, estudar numa boa escola. Não é ruim, mas isso não pode ser o principal da nossa existência, porque isso só consegue nos preencher durante determinado momento. Chega um instante em que isso já não nos preenche, já deixa um vazio dentro de nós. Quantos espíritos chegam nas reuniões mediúnicas que viviam aqui na Terra de forma displicente, vamos dizer assim, e passam ao mundo espiritual e se sentem vazios. Chegam na reunião mediúnica e são espíritos que não encontram um caminho para seguir, não encontram algo para se dedicar. Que nós possamos chegar ao mundo espiritual tendo deixado a nossa marca aqui na Terra. Não através do sentimento da vaidade, mas do sentimento de fazer algo. Eu fiz algo, eu pude fazer algo, além de me preocupar em comer, dormir e ir para o meu trabalho profissional todos os dias. Pessoas que se dedicam a uma filosofia de vida, a uma ideia, seja uma ideia política, seja uma ideia social, ecológica, seja uma ideia espiritual, enfim. Pessoas que passam a sua existência se dedicando a uma causa voltada para o bem do próximo, a algo que seja útil às pessoas,
Essas pessoas são mais felizes. As pessoas encontraram um firme sentido para a sua vida, que duram a sua existência inteira e conseguem sempre lhe preencher, porque a maior lei da vida, o maior sentido é esse, amar. Como disse Joseph Campbell, mitologista, o sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. Amar é o sentido maior, disse Jesus, através das suas palavras, nos ensinou que o sentido maior da existência é amar. E como Ivão Neto colocou aí, é sempre o outro quem dá sentido à nossa existência. Fazer algo de útil ao outro, e não apenas algo que seja útil para mim, mas que possa ser bom para as pessoas, que possa receber a inspiração do bem. Então eu desejo a todos muitas bênçãos de amor e paz para a vida de cada um de vocês, de cada um de nós. Que Deus abençoe a nossa existência para que nós possamos ser úteis aos outros, possamos receber a inspiração sempre dos Espíritos do bem e sempre protegidos contra todo o mal. Parabéns ao Núcleo Espírita Fonte de Luz em Trancoso pelos seus 15 anos de amor, comemorando e falando sempre de amor e de paz. Que Deus abençoe por muitos mais anos essa instituição possa existir, dando oportunidade a tantas e tantas pessoas a aprender a amar e a praticar esse amor ao próximo, praticar a caridade. Obrigado pelo convite e obrigado por me fazer compartilhar desse instante feliz de vocês. Que Deus abençoe a todos nós e muita paz sempre.